A camisa pesa. Ponto. É como eu vejo o futebol. Você não concorda com isso? Você acha que essa tese não faz o menor sentido na sua cabeça? Beleza, tamo junto. A gente tá aqui para concordar, discordar, trocar ideia. A vida é isso aí. E respeitar a posição um do outro. Mas quando você se acha um ser muito superior intelectualmente, com uma visão diferenciada do futebol e da vida, trata como imbecil o cara que discorda, o cara que vê exatamente o oposto do que você vê, aí nós temos um grande problema. A discussão sobre peso de camisa, como tantas outras discussões envolvendo futebol, envolvendo qualquer assunto, política principalmente hoje no Brasil, essas discussões elas sempre resvalam para a raia do desrespeito. Porque as pessoas, hoje, muitas, não todas, têm uma dificuldade de defender com elegância suas teses. Hoje a arrogância prevalece em cima da elegância. Eu, por exemplo, não vou aprofundar muito, mas eu, por exemplo, silenciosamente, nos últimos tempos, últimos mesmo, assim, recentes, eu silenciosamente vi, até dentro da minha própria casa, né, uma postura, uma defesa, um ataque, na verdade, ao argumento do peso de camisa pouquíssimo elegante, beirando as raias do desrespeito. Mas eu prefiro manter-me elegante e discordando pontualmente, com argumentos, sem adjetivar, sem querer dar respostinha. Eu tento me manter assim o tempo todo. Mas confesso que com essa classificação do Real Madrid, assim como foi lá quando eu narrei a eliminação do PSG para o United, naquele pênalti que o Rashford cobrou, eu confesso que eu me permiti soltar um pouquinho tudo aquilo que eu ouvi, absorvi e não gostei. Então, assim, tá na hora da gente responder um pouquinho a essa galera mais soberba. Há uma galera que diz, nossa, mas o futebol é estudo, é ciência. Como pode vir alguém reduzir o resultado esportivo ao peso de camisa? Primeiro, que isso é postura de gente babaca. Isso é postura de gente que se acha superior às outras. E segundo, isso é falácia. Isso é usar uma parte do argumento, isso é distorcer uma parte do argumento para defender o seu ponto, para sair como vitorioso em debate. Isso é atitude babaca. Então, o que é o peso de camisa na minha visão e na visão de muita gente? O peso de camisa ele não é garantia de que vai haver um resultado para aquela equipe. É óbvio, não existe garantia de nada no futebol. A gente está falando de esporte. O esporte tem o estudo, a ciência, a preparação, a tecnologia. Eu não ignoro nada disso. Eu respeito e acho que são fatores que, introduzidos no futebol, transformaram o jogo nisso que ele é hoje. Uma disputa cada vez mais intensa, de um nível cada vez mais alto, e a Liga dos Campeões é a tradução perfeita disso. Então vocês jamais vão me ver, como alguns infelizmente também fazem, virar as costas para isso, porque eu não sou dessa galera. Mas eu não posso deixar de perceber que existem fatores no futebol, como na vida, até mesmo na medicina. Conversem com médicos que muitas vezes já se depararam com casos de difícil explicação, de curas que não pareciam muito prováveis, porque existem coisas na vida que fogem da compreensão humana e é preciso ter um pouco de humildade para reconhecer isso. Eu não posso deixar de perceber que às vezes no futebol existem resultados que são construídos na base do inacreditável. De você olhar e falar, cara, esse time não estava fazendo nada para ficar com o resultado. Esse time estava completamente morto e em 2 minutos a coisa se inverte completamente. Será que é só bola? Será que não tem uma outra explicação? Não existe uma questão de um peso histórico, de uma tradição que exala, que passa para quem está vestindo determinada camisa, uma confiança, uma força, um poder de superação, que talvez num outro contexto isso não acontecesse. Por que a gente não pode abrir os nossos olhos e tentar perceber que nem sempre vai dar pra gente achar explicação para tudo na vida? Eu acho que o futebol faz parte da vida, né? Ele não é uma bolha, ele não é um pedaço separado. Ele é feito por seres humanos. Então, assim, é como eu vejo, acho que em vários momentos o peso de camisa aparece dessa forma. Quem está vestindo a camisa do Real Madrid sabe o que aquilo, o que aquela instituição representa, o que aquela entidade representa. Quem está enfrentando o Real Madrid no mata-mata de Champions
tem uma preocupação redobrada, porque sabe que o Real Madrid é capaz, pela mentalidade vencedora que está embutida lá naquele clube, é capaz de dar reviravoltas, mesmo se ele estiver sendo dominado, mesmo se ele estiver numa noite onde nada esteja dando certo. Eu vejo o futebol assim, mas isso não quer dizer que eu acho que é só você botar 11 caras lá, você botar 11 cabos de vassoura que eles vão ganhar o jogo. É claro que não. E aí vocês vão dizer, mas essa história é furada, tá, Jorge? Porque a Itália caiu para a Macedônia do Norte. Tá bom, quantas Copas do Mundo tem a Itália, quantas tem a Macedônia? O Villarreal eliminou o Bayern e Juventus. Por que foi tratado como zebra? Por que foi introduzida no futebol a expressão zebra? Por que se fala de favoritismo? No contexto, né, no bojo disso aí, é porque sempre existiu o grandão, o que tem mais chances, o que está mais habituado, o que tem mais peso, e aquele que vai precisar jogar 2, 3 vezes mais para superar aquele ali que está num patamar superior. Isso sempre existiu. Então nós vamos abolir também algumas coisas do futebol. Não existe mais favoritismo, então. Não existe mais zebra. Não existe mais clássico. Não existe mais jogo pesado. Não existe. Então a gente vai tratar Liverpool e Real Madrid, uma final onde um tem 13 Champions, o outro tem 6, como um jogo qualquer. E não é um jogo qualquer. São dois gigantes. Vamos também deixar de usar o termo gigantes? São dois gigantes do futebol europeu. Ou então não precisa usar o termo gigante. Ou o Villarreal estava em patamar de igualdade com os 4. Não estava. Por quê? Porque ele tinha menos elenco, porque ele tinha menos investimento e porque ele tinha menos tradição, principalmente que Liverpool e Real Madrid. Se a gente achar que isso não entra de nenhuma maneira, fica muito difícil a gente compreender o que é o esporte. O esporte é uma luta de seres humanos uns contra os outros, tentando provar quem é o melhor, quem consegue superar o seu oponente, mas todos ali estão vestindo camisas de países, de instituições que têm histórias, cujos ídolos construíram toda uma trajetória, construíram toda uma identificação, conseguiram captar fãs, torcedores. Se a gente achar que nada disso faz algum sentido para o esporte, que nada disso tem relevância, fica até difícil entender por que você escolheu um time para torcer. Você escolheu um time para torcer porque ele te representa alguma coisa, porque ele te traz uma ligação familiar, porque ele te traz grandes lembranças, porque você lembra de títulos, porque a grandeza desse clube te orgulha. Grandeza. Então nós vamos abolir várias expressões do futebol na cabeça de alguns, mas soberbos e arrogantes, repito, que acham que isso tudo é bobagem. É só ciência e estudo. Não, o futebol é ciência, o futebol é estratégia, o futebol é estudo, o futebol é camisa. De você chegar numa coletiva do Guardiola depois do jogo e ele não conseguir encontrar explicações razoáveis. Ele responder, então, a gente tinha um jogo na mão, tomamos 2 gols em 2 minutos e o Real Madrid está na final. Ele não tinha explicações lógicas, porque o que aconteceu não foi lógico, porque muitas vezes o que vai acontecer no futebol não é lógico. E aí tudo bem, se você não quiser achar isso, se você discordar totalmente do que eu estou falando, beleza, cara, tá tudo bem, a gente não vai brigar por isso, você não vai deixar de acompanhar o canal por isso, você não vai deixar de concordar eventualmente comigo em outros temas por isso, e tá tudo certo. Agora, essa coisa de achar que quem acredita nisso, quem vê o futebol com esse olhar, quem adiciona esse olhar à análise de um jogo, achar que esse cara é um trouxa, que esse cara é um iludido, que esse cara é um idiota, se é assim que a gente constrói debates, não vão existir mais debates, né? E o que eu lamento é que muita gente que tem esse comportamento é gente que diz pregar o bom debate, é gente que diz ser respeitosa com o contraditório. Bom, nesse tema eu não vejo isso. Infelizmente, não é o que eu vejo. O Real Madrid passou porque também tem um peso histórico gigantesco na Liga dos Campeões. O Manchester City e o Paris Saint-Germain são grandes exemplos de hierarquias que demoram muito tempo para serem construídas. Para mim, um outro indício, acho que prova não é o melhor termo porque não há consenso sobre isso, mas e não é ciência, é muito sentimento. Um outro indício disso, do que eu acredito sobre peso de camisa, é você ver há tanto tempo, com tanto investimento, com tanto dinheiro, Paris Saint-Germain e Manchester City tropeçarem do jeito que tropeçam na Europa, quando pegam os gigantões.
Porque eles até podem ser, eles podem estar nesse patamar um dia. Esse não é um grupo fechado, gente, que é uma outra coisa também, uma outra distorção que fazem. Ah, então tudo bem, o Real Madrid vai ser sempre grande, o Barcelona, o Bayern de Munique, o Liverpool, acabou. O futebol vai se resumir a 6, 7, 10 grandes na Europa. É claro que não, é claro que isso é mutável. Outras equipes já foram e perderam o protagonismo, mas leva muito tempo. É uma construção de anos, de décadas, de tentar, bater, errar, tentar cair, levantar, tentar de novo, ganhar casca, a instituição e as pessoas que trabalham nela se habituarem com isso, e camisa é isso também, é estar dentro, é estar inserido nesse bloco dos grandes de maneira constante, aprender a estar ali, se colocar nesse lugar e chegar lá um dia. Acho que vão chegar, se continuarem investindo, claro, se os projetos forem interrompidos, você vai andar as casinhas todas para trás. Um pouquinho que andou para frente vai andar de volta para trás. Mas é uma construção, assim como o Real Madrid, ao longo de anos, construiu a sua história. E não construiu ganhando a vida inteira, não. Construiu com períodos de jejum também. Porque os períodos de jejum também vão dando casca. O Liverpool está aí no reposicionamento institucional e ficou muito tempo sem o protagonismo, nem mesmo dentro de casa. Mas não perdeu a sua relevância, porque sempre foi um gigante e que agora está retomando a sua trilha e indo para a decisão, para a sua 10ª final de Liga dos Campeões. Se vocês acharem que 10 finais, no caso do Liverpool, de Liga dos Campeões, das 9 anteriores ele ganhou 6. Se vocês acharem que isso é só obra do acaso, que isso não tem nada, não tem nenhuma explicação também pela tradição e pelo peso que a instituição representa, tá bom, eu discordo e vou seguir discordando até a morte. O que você pensa sobre o peso da camisa? Vai! Que assunto polêmico, né? Espero ter deixado claro não só o que eu penso sobre isso, mas o que me incomoda nesse debate. A discordância, ela não me chateia. A arrogância e a prepotência, sim. O desrespeito à tese contrária, sim. Peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações também. Tô de olho nos comentários. Valeu!